Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao Círculo Literário Virtual de Entretextos, edição de número 15, que traz como tema leituras compartilhadas da natureza em poesia. Carlos Felipe Moisés publicou há alguns anos um livro agradável de título Poesia Não é Difícil. E nesta obra, que muitos de vocês conhecem, ele propõe a realização de uma série de leituras de poetas e versos a partir de um enfoque que é o temático, a partir da escolha de temas bastante comuns, bastante recorrentes na literatura de língua portuguesa. A tradição escolar não utiliza essa estratégia como a mais comum, mas cada vez mais nós lemos literatura no plano do conteúdo e no plano da expressão, observando temas que são recorrentes não apenas entre escritores que cultivam determinada vertente literária, mas que são definidores da nossa tradição. E a natureza é um desses temas. Ela, aliás, está presente ao longo de toda a tradição da literatura. Cada leitor escolheu os seguintes poetas. Nós temos aqui da Costa e Silva, Alcides Werck, Werck, a pronúncia correta, Werck, Herculano Moraes, Astrid Cabral, e também Sebastião Norões, um grande poeta. E eles serão lidos, a escolha de cada um, ao gosto do encantamento, serão lidos a partir daquilo que mais encantou cada um dos leitores, e logo em seguida nós facultaremos a palavra para quem dela queira fazer uso, tanto lendo algum poema sobre o tema natureza, como comentando algumas das leituras, ou comentando algum poeta de sua preferência que tematize a questão. Eu quero aqui registrar que entre nós está Ceci Barbosa Campos, de Juiz de Fora, presidente da Academia Juiz Forana de Letras. Muitíssimo obrigado pela sua distinta presença. Também registrar aqui a presença de Carol, além dos leitores habituais, Diego Mendes Souza, Osalda Pessoa, Hernandes Tirana, Zé Maria Pinto. Vamos então dar início à sessão de leituras compartilhadas de hoje. Eu vou projetar então o arquivo. Obedecendo a ordem de apresentação, nós temos inicialmente o poema de Alcides Werck, que será lido por José Maria Pinto. Acho que projetei o arquivo que você inicialmente desejaria que eu projetasse antes do poema, correto, Zé Maria? Fique à vontade. Certo. Boa tarde a todos. A minha estratégia vai ser falar um pouquinho do poeta, brevemente, com essas 4 ilustrações, e, na sequência, ler o poema e fazer um breve comentário também a respeito do poema. Alcides Werck nasceu em Aquidauana, hoje Mato Grosso do Sul, em 1934, e faleceu em Manaus em 2003.
Sua carreira literária foi toda construída no Amazonas, onde chegou aos 20 anos, vivendo no interior, especialmente no Baixo Amazonas, Maués, Inhamundá e Redondezas, fixando-se no início dos anos de 1970, na década de 1970, em Manaus, onde era funcionário do Dentel. A poesia de Alcides Verck reduz-se praticamente a um livro, Trilha d'Água, que alcançou 5 edições entre 1980 e 2000, sempre acrescido de novos poemas. Mas houve um livro antes, Da Noite do Rio, de 1974, que foi transposto quase que integralmente para o segundo. Surgiram depois Poems of Water and the Land, bilíngue, e In Natura, Poemas para a Juventude, de 1999, ambos extraídos de Trilha d'Água. E, por fim, Cantos Ribeirinhos e Outros Poemas, de 2002, uma mescla de poemas inéditos e conhecidos que, somados ao Trilha d'Água, resultaria em Amazônia de Alcides Verck, toda a poesia de 2004, portanto, póstumo. Aí vocês têm algumas capas dos livros do Alcides, né? Vem a prevalência aí do título Trilha d'Água, e aí também uma foto do poeta se exibindo na sua montaria, que é como nós chamamos aqui a velha canoa. Pode mudar. Na Amazônia, não há estações definidas. Muito próximos da linha do Equador, nossa percepção limita-se à enchente e à vazante dos rios. Não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas na enchente chove o dia todo e na vazante chove todo dia. O poema do Tempo entre Duas Águas tematiza a enchente, quando a mãe do rio vem com suas águas poderosas, mandando a todos para as marombas, com seus animais e as sementes de novas esperanças. Então, aqui nós estamos ilustrando os tipos de maromba para o gado na Amazônia. Então, vocês veem aí pelo menos 3 tipos diferentes. Agora, a maromba não é só para o gado, a maromba é também para a plantação de subsistência ao longo da época em que as águas tomam conta de tudo. Este é um momento de reflexão. Aguardar pela próxima água, a próxima enchente, ou construir um novo destino? Ir para a cidade ou ficar? Ficar na várzea ou na terra firme exige um aprendizado coletivo. E é disso que trata o poema. Boa tarde, professor Rogério Samuel, seja bem-vindo. Vou então projetar o poema. Do Tempo entre Duas Águas. A mãe do rio virá com suas águas poderosas e inundará a várzea, e cobrirá os jutais e os tapiris, e invadirá os domínios da mata. Minha gente conhecerá ainda uma vez o espanto da enchente e a ilusão dos jutais e das lamas umosas, e se refugiará nas marombas com seus animais e as sementes de novas esperanças. Os peixes se multiplicarão nos igapós, e o rio doará à várzea a fertilidade das águas. As florestas indomadas guardarão ainda as riquezas da terra firme e o segredo milenar de nossas jazidas. Então, convocaremos a força benéfica que desobstruirá os canais dos nossos sonhos e iluminará os nossos corações, e nos ensinará os caminhos da urbe, com suas indústrias e seu comércio, em que não seremos o amontoado de seres revoltados. E nos ensinará os caminhos da várzea, em que cultivaremos os nossos alimentos sem sermos consumidos pelas águas. E nos ensinará os caminhos da terra firme, em que apaziguaremos as florestas e o subsolo sem enveredarmos por transamazônicas impossíveis. E o espírito da cidade será um bom companheiro e não nos punirá a cada dia por nossas vidas. E a mãe do rio permanecerá fértil e generosa, e apacentará os cardumes que alimentarão nossos filhos. E o Senhor da Mata porá nos nossos lábios a palavra certa para o diálogo com as árvores e com a terra. E terá chegado a hora em que perpetuaremos o gesto simples do amanho e da partilha justa entre nós mesmos dos nossos bens. Este é o poema do Tempo entre Duas Águas. No livro
da Noite do Rio, aquele primeiro livro a que eu me referi ainda há pouco, de 1974, Alcides Verck registrara num poema intitulado Transamazônica sua ilusão temporária. Largo caminho avançado, avançando. Pontes, ramais aproximando cidades, lavouras, pecuária, minérios, riquezas incontáveis, escolas, hospitais, indústrias, trabalho e pão para todos. O poema foi sumariamente retirado das duas primeiras edições de Trilha d'Água, e, como eu falei, sucedeu o da Noite do Rio, reaparecendo apenas na terceira edição, com o título do Tempo entre Duas Águas, que é esse poema que a gente acabou de ler. Mantendo apenas praticamente inalterados os 15 primeiros versos, para então mergulhar, trocando aquela lenga-lenga que a gente leu ainda há pouco, o Alcides ficava bravo quando eu dizia isso, para então mergulhar em profundo delírio, trocando o prosaísmo que caracterizava a versão anterior por um lirismo amargo, cortante e belo. A água, o rio, a enchente, a terra, a floresta, a várzea, o homem, a cidade, o mito. Como se relatasse uma visão onírica, o poeta nos conta da enchente e seus transtornos, mas sem deixar de vislumbrar no fenômeno a força telúrica de uma transformação a ocorrer no próprio homem. Logo nos primeiros versos, a partir de um dado suprarreal, a mãe do rio, ente responsável pelos fenômenos do rio e pelo destino dos seres que o habitam, como o próprio autor define em nota, aquele fenômeno é descrito de forma concisa e voluptuosa. A mãe do rio virá com suas águas poderosas e inundará a várzea e cobrirá os jutais e os tapiris e invadirá os domínios da mata. Note-se que a mãe do rio, para o ribeirinho, do ponto de vista geofísico, é também a calha principal do rio. A desilusão do caboclo frente ao acontecimento cíclico reafirma a desilusão com a atividade extrativista. Minha gente conhecerá ainda uma vez o espanto da enchente e a ilusão dos juntais e das lamas humosas. Mas as águas poderosas, fortes, destruidoras, trazem também em seu bojo a fertilidade. No acasalamento com a terra da várzea, a água se masculiniza e a vida se reinventa se refazendo. Os peixes se multiplicarão nos igapós e o rio doará à várzea a fertilidade das águas. Mas é a partir de uma ideia milenar, o começar uma nova vida após a purificação pelas águas, como no dilúvio bíblico, presente em diversas mitologias, é a partir dessa ideia que o poeta acende a poronga que iluminará os caminhos e se refugiará nas marombas com seus animais e as sementes de novas esperanças. Estas sementes não são apenas a desgastada metáfora da esperança no amanhã, na aurora, no novo dia, mas sim, e principalmente, a esperança em que o próprio homem, cada homem, ilhado em sua arca maromba, o espaço vital da enchente, reflita sobre a necessidade de mudar-se. É sobre essa ideia que se desenvolve a segunda parte do poema, quando o poeta vaticina a desobstrução dos canais dos nossos sonhos por uma força benéfica trazida no rebojo das águas poderosas. Dentro da ambiência amazônica do poema, é uma alusão à obstrução dos canais, furos e braços de rios, das enchentes, com matupais e canaranas, impedindo a navegação dos pequenos barcos dos ribeirinhos. Aqui, a realidade é invertida numa visão utópica pela atividade daquela força benéfica. Primeiro, ao contrário do que vemos no espaço da capital amazonense, a urbe com suas indústrias e seu comércio, então capital da Zona Franca, e da maior taxa de crescimento demográfico do país, consequentemente, a capital da miséria, o caboclo, ao migrar para cá, sonha em não viver num amontoado de seres revoltados. Renegando definitivamente a estrada miraculosa que engendrara a primeira versão do poema, o autor vê em sua utopia caminhos da várzea e caminhos da terra firme, construídos pelo bom senso do homem, onde o seu trabalho não será mais consumido pelas águas, e as florestas indomadas, inacessíveis, serão apaziguadas, e o subsolo terá seu segredo milenar desvelado, longe dos delírios megalômanos dos governantes, sem enveredarmos por transamazônicas impossíveis.
o espírito da cidade e o senhor da mata, regozijados com o encontro do homem consigo mesmo, serão seu guia lá ou cá, enquanto a mãe do rio continuará sua faina fértil e apacentará os cardumes que alimentarão nossos filhos. Essa mudança de valor na ideia de grandeza, águas destruidoras negativo, águas férteis positivo, ilustra bem a observação de José Veríssimo nos seus estudos amazônicos, de que o caboclo conserva dos tupis guaranis a crença geral de que tudo na natureza tem uma mãe. E esta é, Si, a rainha-mãe. Assim, Alcides ver que antepõe à mãe do rio e ao senhor da mata, entes conhecidos do caboclo, o espírito da cidade, atuando na urbe com a mesma função daqueles, presidir seus fenômenos e proteger o destino de seus habitantes. Finalmente, completando a espiral que encerra o poema, o autor, por força da ação daqueles entes poderosos, une no espaço da composição, o rio, a floresta, a cidade, o sonho do paraíso amazônico, tão caro a uma poesia já perdida no tempo. No caso de Alcides Verca, entretanto, esse recurso não é mera retórica, posto que o perpetuar, o gesto simples do amane e da partilha justa, é consequência de uma mudança que não é produto de milagre, mas sim de uma alteração de comportamento e de atitudes que ensejarão ainda muitas e muitas idas anuais às marombas. Muito obrigado. Muito obrigado, poeta Zé Maria Pinto. Nós passaremos a leitura... Deixa eu falar uma coisa. A Carol RBV aí é minha filha. Sim. Ainda agora a gente ouviu a voz do Rafael, meu neto. RBV é de Rio Branco, Visconde do Rio Branco, né? É VBR, na verdade. Fica VRB. A 2 horas de Juiz de Fora. Aí da Ceci. É isso, feito o registro. Nós passamos agora a leitura de Encantamento a ser realizada por Hernani Jatirana, de poema do nosso célebre piauiense Antônio Francisco da Costa e Silva. Fique à vontade, Hernani, por favor. Obrigado, Dilson. Então, boa tarde a todo mundo, a todos e a todas. Na verdade, eu não fui informado, salvo engano, que haveria pessoas de outro estado, né? Então, por isso, eu tinha preparado só o poema dele para eu ler. Porque no Piauí, o da Costa e Silva é um príncipe dos poetas, é o autor do hino do Estado. No entanto, como há outras pessoas de outros estados, eu farei aqui brevemente uma sucinta falação sobre o poeta e sua obra, e ao final lerei o poema. Então, assim, o da Costa e Silva foi um poeta simbolista. Ele nasceu em 1885 e faleceu em 1950, né? 64 anos de idade, relativamente jovem para os dias de hoje. Ele é de Amarante, que é um município do estado, e ele é o autor do hino do Piauí, por isso que é muito conhecido. Ele começou a fazer poemas em 1896, publicou em 1901 o primeiro, mas o primeiro livro dele só veio em 1908. Ele é pai do acadêmico Alberto da Costa e Silva, que é embaixador, poeta, escritor, e atualmente é a maior autoridade brasileira em África, sobre os estudos de África, né? As obras do da Costa e Silva, dentre outras, Sangue, Elegia dos Olhos, Poema da Natureza, Clepsidra, Zodíaco, que é o livro mais conhecido dele, Pandora, Verônica, dentre outros. E o poema dele que eu escolhi foi esse, Vou Agora Sonhar. Vou agora sonhar, a minha vida sempre inquieta como o mar. É de renúncia, sacrifício, desencanto. Enquanto vão e vêm as ondas do meu pranto, estende-se o horizonte além do meu olhar. Na imensidade azul fico a cismar, enquanto, a refletir o céu, vai se acalmando o mar. Acalme-se também minha dor por encanto. Já cansei de sofrer. Vou agora sonhar. Bom, esse poema dele, ele chama a atenção
por ele ser duas estrofes de 4 versos, 2 quartetos, quando o trivial na obra dele era o soneto. Há uma coisa interessante. Ele confeccionou o poema com dois quartetos, e com rimas alternadas num, paralelas em outro. Isso é interessante, porque eu, pensando sobre o fato desse poema, como um bom simbolista, ele se utiliza da natureza para nos apresentar a psique humana, os sentimentos humanos, a natureza como um código, como um símbolo, né? Um ícone. Ele traslada para a natureza os sentimentos do eu poético. Então, assim, a natureza é um signo. E também, claro, que o poema simbolista, como nós sabemos, além do motivo se reportar à natureza, por exemplo, há também toda uma vocalização, uma reverberação, uma massa sonora que toma o poema do primeiro ao último verso. Aqui o eu lírico, ele se despede, ao que parece, da vida. E esse poema dele, ele é muito autoral, porque o poeta, ele padeceu no fim da vida de uma doença. No momento lá, então, não havia nenhuma solução médica, e ele sofreu muito nos últimos anos de vida dele. Então, assim, praticamente o eu poético se despede da vida, de uma feita que essa vida, para ele, se tornou insuportável em todos os sentidos. É uma coisa dolorida, dorida. E a morte aparece como sendo sonho. Então, esse eufemismo final, quando ele diz assim, né, o eu poético: acalme-se também minha dor por encanto. Já cansei de sofrer, ponto de exclamação. Vou agora sonhar, reticências. Então, é como se, ao mesmo tempo que o eu poético se diz que está cansado de viver porque a vida se tornou algo dolorido, dorido, há também, assim, como eu quero dizer, né, ressaltar, uma presença, uma pecha autoral, no sentido de que ele mesmo, como um homem, como ser humano, estava no findar da vida. Bom, então é isso. Se eu soubesse que haveria gente de outro estado, eu teria aprofundado mais. Mas o da Costa e Silva, como poeta, simbolista, ele tem uma expressão nacional, né? A natureza, nesses tempos de hoje, ela é vista como sendo a grande mãe, a Pachamama, a Gaia, que é a terra, né? E aquela noção de luta entre o homem e a natureza, onde o bicho-homem está depredando. Eu quero crer que o poeta simbolista, e eu quero estender para todos os poetas simbolistas, eles têm muito a contribuir. Você trabalhando com o jovem, esta visão simbolista, não no sentido de trazer a escola simbolista, porque isso não acontece, não poderia acontecer, mas para aproximar a juventude dessa visão da natureza, como também tendo um quê de deística, sem abrir mão dessa questão pé no chão e ecológica. Então, nesse sentido, eu vejo que nós, piauienses, temos muito ainda a pesquisar, a trazer o da Costa e Silva para as novas gerações. É isso, muito obrigado. Muito obrigado. Nós passamos, então, a palavra à professora Osalda Pessoa, que vai ler e comentar o célebre poema da Cortiano, Amarante. E aí nós temos uma fotografia aí da cidade de Amarante, do centro de Amarante, acompanhando aí o poema. Fique à vontade, Osalda. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Ok. Boa tarde a todos meus companheiros aqui do portal Entre Textos, para mais uma leitura de compartilhamentos, né? Da natureza e poesia, com o tema
A Natureza em Minha Terra Amarante, do poeta da Corte Silva. Príncipe dos poetas piauienses, um dos maiores nomes da poesia brasileira, Antônio Francisco da Corte Silva, nasceu em Amarante, em 23 de novembro de 1885, na Rua das Flores. Isso nos chama muita atenção, porque é uma indicação de que o poeta seria amante da natureza, sobretudo na obra Zodíaco. O poeta de sangue e zodíaco deu-nos uma obra forte e vivida, em que se conciliaram as exigências de uma aristocracia estética, porque por muito tempo ele vivenciou a poética do simbolismo. Mas, cumprindo essa sua tarefa escolar, vamos dizer assim, entre aspas, ele também, através de sua poética, enquanto modernista, cumpriu as impregnações de uma sensibilidade profundamente popular, como nos diz um dos maiores estudiosos do poeta, o Fausto Cunha, né? Sabemos que o da Corte Silva foi funcionário público federal do Ministério da Fazenda. Ele publicou seus primeiros escritos na revista Grêmio Literário Amarantino, por volta dos 16 anos, né? Enquanto era aluno do Liceu Piauiense, ele preparou sua primeira obra, aqui ainda no Piauí, Sangue, em 1908. E foi estudar Direito em Recife. E interrompeu o curso de Direito porque viajava por várias capitais, né, a serviço. E, durante essas suas viagens, brotou seu segundo livro de poesia, Zodíaco, de 1917, do qual faz parte o poema Minha Terra Amarante, de veio romântico, saudosista, de cunho contemplativo sobre o Vale Natal. Sobre o Vale Natal. Então, vamos... para começarmos a leitura, seria bom nos reportarmos aos vários retratos da natureza colocados pelos estilos literários, principalmente pelo romantismo, imbuídos do que seja representações sobre a natureza, descritas pelos diversos autores em suas obras. Não quero jamais situar ele aqui como um poeta romântico, porque sabemos que ele predominantemente foi simbolista. Vejamos a relação entre natureza e romantismo. Retomando o nacionalismo como tomada de consciência do solo natal, os poetas manifestam uma visão épica do mundo, traduzida num patriotismo, brasilidade, amor e saudosismo à terra natal. Me reporto a Gonçalves Dias, como mestre de muitos poetas posteriores, através de sua canção do Exílio, em 1843. Aí, podemos, então, começar a estabelecer as relações intertextuais de conteúdo, e não de forma, com a poesia do Amarantino, da Corte Silva. Nos primeiros versos de Gonçalves Dias, ele canta: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Estabelecendo as relações intertextuais de Minha Terra Amarante, da Corte Silva, com a poesia de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, a Canção do Exílio faz uma descrição e exaltação dos elementos da natureza, que ele tanto ama: palmeiras, sabiá, aves e seus primores. No primeiro quarteto, né, da Corte Silva, da Minha Terra Amarante, ele evoca também e exalta os elementos da natureza de sua terra natal, que ele tanto a ama, e os elementos que o amam. Ele descreve o céu, o Vale Natal, né? E aí vamos à primeira estrofe do poema. Primeira estrofe do poema. Com o seu... primeira estrofe do poema. A minha terra é um céu, se há um céu sobre a terra. É um céu sobre outro céu, tão límpido e tão branco, que eterno sonho azul parece estar sonhando, sobre o vale que eu seio à luz descerra. Isso aí é o primeiro vamos dizer, quarteto do soneto de Minha Terra Amarante. Então,
ele evoca os elementos que ama. O céu, o Vale Natal, quando diz, a minha terra é um céu, usando a metáfora, né? É um céu. E continua enfatizando que é um céu sobre outro céu, né? Dando características amplas ao céu amarantino, e, ao mesmo tempo, dizendo que Amarante é um lugar bom de se viver. E ele amplia as características do céu amarantino, tão límpido e tão branco. Ele faz outra metáfora com o céu amarantino. Eterno sonho azul, e amplia o céu, dando imensidão, quando diz que o céu de sua terra parece estar sonhando sobre o Vale Natal. Né? O céu se espraia sobre toda a Amarante. E esse Vale Natal está sob a imensa, né? Esse Vale Natal, que é Amarante, está sob a imensa claridade da luz, quando afirma: o seio à luz sobre o Vale Natal de Serra. Na segunda quadra de Gonçalves Dias, vamos fazer uma relação intertextual, né? De conteúdo de Canção do Exílio com A Minha Terra Amarante. Na segunda quadra de Gonçalves Dias, no céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Gonçalves Dias continua com exaltação aos elementos da natureza, de sua terra natal, de forma ufanista e idealizada. Observa-se, hoje em dia, que a natureza, né, foi agredida. Então, perguntamos, como está o nosso céu, estrelas, as várzeas, nossos bosques e nossas vidas? Com tanto desmatamento e queimadas e emissão de gás carbono, CO2, na natureza, tão devastada pelas ações do homem, que não traçam políticas ambientais assertivas, ele canta um céu puro, né? Um céu denso. A natureza é perfeita, cantada na visão do romantismo. E segundo quarteto do soneto, né, no segundo quarteto do soneto, o da Corte Silva continua: que encanto natural o seu aspecto encerra, junto à paisagem verde, a igreja branca, o bando das casas que se vão, pouco a pouco, apagando com o nevoento perfil nostálgico da serra. Então, essa segunda estrofe aqui, esse segundo quarteto, né, continua o da Corte Silva com seu ufanismo contemplativo aos moldes de Gonçalves Dias, quando se encanta com a verde paisagem junto à igreja branca, o bando das casas que vai embaçando com o nevoento, com o nevoeiro, perfil nostálgico da serra, com o tempo verde, a igreja branca, o casario que some no nevoeiro, no pé da serra. O verde, o casario, a igreja e a serra como elementos da paisagem de Amarante, né? Em que estados estão atualmente? Né? Em que estado de conservação estão atualmente? Se encontram hoje, tal como foram descritos na memória do poeta, na memória de Da Corte Silva, ou as ações dos homens já lhes arruinaram? Né? Continuando com a leitura, no primeiro terceto de Da Corte Silva, da poesia Minha Terra Amarante, ele fala: com o seu povo, no terceiro de Da Corte Silva, canta o seu povo, né? Então, com o seu povo feliz, que ri das próprias mágoas, entre os 3 rios, lembra uma ilha, alegre e linda, a cidade sorrindo aos ósculos das águas. No primeiro terceto do soneto, Da Corte Silva canta seu povo, os 3 rios, a sua cidade amarante, nas expressões povo feliz, sem mágoas, os 3 rios que formam a ilha alegre e linda, a cidade sorrindo aos ósculos das águas. Canta a cidade de forma lírica, amorosa e saudosista. Voltando para a quarta quadra da Canção do Exílio, fazendo a relação intertextual, né? O poeta esbanja
em seu lirismo, amor e saudosismo sobre sua terra natal. Isso da parte de Gonçalves Dias, né? na quarta quadra. Minha terra tem primores, e tais não encontro eu cá, que é Coimbra. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá, que é Caxias, no Maranhão. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, palmeiras e sabiá retomada como seus primores, como seus tesouros. E no terceiro terceto da Corte Silva, ele canta o povo feliz, os três rios, que um deles é o Parnaíba, né, com suas barbas se alongando, né? E a cidade sorrindo aos ossos das águas. E na quarta quadra do Gonçalves Dias, ele canta justamente ainda a questão dos seus primores, as palmeiras, o sabiá laranjeira, que são os seus tesouros. Continuando com as relações intertextuais entre Canção do Exílio e Essa Minha Terra Amarante, na quinta quadra, Gonçalves Dias diz: não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, Caxias do Maranhão, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, que é Coimbra, em Portugal, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. O Gonçalves Dias, ele exalta Caxias com seus primores, palmeiras e o canto do sabiá laranjeira, e faz uma advertência nos versos: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Qual a relação que esse verso da quinta quadra da Canção do Exílio possui com o quarto soneto? Vamos ler o quarto soneto. Terra para amar com o grande amor que tenho. E o Gonçalves Dias diz: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Terra onde tive o berço e de onde espero ainda 7 palmos de gleba e os 2 braços de um lenho. Isso diz da Corte Silva sobre minha terra amarante. E o Gonçalves Dias sobre Caxias diz: sem que ainda viste as palmeiras onde cante o sabiá. Então, todos dois desejam morrer felizes em suas terras natais, né? Em suas terras natais. Então, considerações finais sobre o poeta de Minha Terra Amarante. Ele era um poeta de sonetos decassílabos e alexandrinos clássicos, como o próprio Jatirana mostrou. No final, ele mostrou um soneto que apareceu com 2 quartetos, porque ele já estava relaborando sua forma, porque ele também já estava dentro do modernismo, né? Ele é de 1885, morreu em 1850, então ele viveu o modernismo também, e ele foi se desvencilhando dessa forma tão aristocrática de se fazer poesia, né? À medida que cumpriu os cânones da criação literária dos 3 movimentos, estilo de época com que atravessou sua poesia, após seus compromissos escolares, entre aspas, né? Com o romantismo, parnasianismo e simbolismo. Depois se fixou como poeta modernista nas palavras de Fausto Cunha. A importância de Da Corte Silva é flagrante. Talvez seja ele o poeta angular das 3 correntes, porque assimilou o modernismo em sua última fase. Então, muito obrigada, meus colegas, pela participação e pela atenção. Muito obrigado, Rosalda. Nós vamos passar ao poema da sequência. Então, nós temos aí, então, o poema Água Doce, de Astrid Cabral, que será lido e comentado por Diego Mendes Souza. Fique à vontade, Diego. Eu lerei no livro, tá, Dilson? Você projeta e eu leio aqui no livro, tá bom? Amém. Minhas saudações aos amigos de leituras compartilhadas sobre natureza na poesia e aos nossos ouvintes. Eu escolhi o poema Água Doce, de Astrid Cabral. Água doce. Água do rio é doce, carece de sal, carece de onda. A água do rio carece da vândula violência do mar. A água do rio é mansa, sem a ameaça constante das vagas, sem a baba de espumas brabas. A água do rio é mansa, mas também se zanga. Tem banzeiro, enchente, correnteza e repiquete.
pressa de corredeira, sobressalto de cachoeira, traição de redemoinho. A água do rio é mansa, corre em leito estreito, mas também transborda e inunda, também é vasta, também é funda, também arrasta, também mata. Afoga quem não sabe nadar, enrola quem não sabe remar. A água do rio é doce, mas também sabe lutar. A água doce na pororoca enfrenta e afronta o mar. Filha de olho d'água e de nuvem, neta de neve e de nuvem, a água doce é pura, mas também se mistura. A água doce na pororoca enfrenta e afronta o mar. Filha de olho d'água e de chuva, neta de neve e de nuvem, a água doce é pura, mas também se mistura. Tem água cor de café, tem água cor de cajá, tem água cor de carapa, tem água que nem guaraná. A água doce do rio não tem baleia nem tubarão, tem jacaré, candiru, piranha, puraquê e não sei mais o quê. A água doce não é tão doce, antes fosse. Meus amigos, sem qualquer exagero, nós estamos diante de uma das mais belas vozes líricas de toda a construção poética pátria. Astrid Cabral realmente é intensa. Essa manauara, Astrid, é uma águia do verso, sempre inigualável e, para mim, insuperável ante a fortaleza do seu lirismo sobre a essência dos seres e sobre a qualidade da vida e da natura, porque ela está atrelada à verdade, sem jamais trair a sua intuição. Astrid é uma criadora inspirada, raríssima, de fato, é uma grandíssima poeta, visivelmente erudita, sim, mas de uma poesia visceralmente, como vocês observaram, visceralmente comezinha em seus artefatos linguísticos, e por isso a poeta fala em baba, brabas, mansa, zanga, uma passagem belíssima. A água do rio é mansa, sem a ameaça constante das vagas, sem a baba de espumas brabas que arrastam, assim, uma lucidez incomum. Assim como a natureza, nós estamos discutindo aqui poesia na natureza, assim como a natureza é uma disposição física inata, é inata porque independe do homem, a poesia também é assim, a poesia é inata. Então, a poesia de Astrid Cabral, ela é pura essência. A natureza que é nascimento, que é surgimento espontâneo, que é qualidade, o que é anterior, e é fogo, e foge do domínio humano, porque a criação é esse fogo, é essa chama, e a Astrid tem muito disso nessa sua água doce. A natureza que é indomável, assim como é invencível a literatura edificada pela dicção brilhante de Astrid Cabral. Eu tenho uma admiração muito antiga e profunda pela linguagem e pela tônica da raiz. Eu vou dizer assim, astridianas. São as duas coisas, é a linguagem e a tônica. É uma mulher realmente singular. Ela é única, forte, intensa, também mágica e, sobretudo, amazônica e universal. Ela vem lá de Manaus. Ela nasceu nessa ambiência da floresta. Então, ela foi íntima de tudo que é natural. Então, este poema, Água Doce, extraído do livro, você pode até projetar o livro aí, Dilson, é O Visgo da Terra, eu mandei a capa do livro, esse livro que foi publicado em 1900, está bem no finalzinho, que foi publicado em 1986, que é o livro mais telúrico da Astrid, que é uma autora consagrada, que inclusive recebeu o prêmio Olavo Bilac em 1987, mas não pelo livro Visgo da Terra, mas por um outro livro chamado A Lição de Alice. Então, assim, ela aí, depois disso, desse prêmio Olavo Bilac que ela recebeu em 1987 por Lição de Alice, da Academia Brasileira de Letras, em 2004 ela voltaria a receber o Prêmio Nacional
de poesia também da Academia Brasileira de Letras por um outro livro belíssimo chamado Rasos d'Água. Você vê que ela tem essa intimidade com a natureza, até pelos títulos, né? Lição de Alice, Visgo da Terra, Rasos d'Água. Este poema, por exemplo, este poema E Água Doce, que eu acabei de ler, ele é fascinante, realmente encantador, feito com aquela sotice, né? Com aquela loucura imagética dos seres arraigados ao solo de origem. Ela é muito originária. Aqui, os rios da Amazônia encontram o escoamento de muita beleza, as suas cores barrentas e negras, como o Rio Negro, né? O Zé Maria Pinto é testemunha disso, o Rio Negro, largo, grande, né? Que está ali em volta de Manaus, e que o eu lírico aqui, Astrid Cabral, em sua subjetividade, enaltece com vívidas comparações, com energia, com vigor estilístico. Ela diz assim, eu acho lindo esse trecho, quando ela diz, tem água, cor de café, tem água, cor de cajá, tem água, cor de garapa, tem água que nem Guaraná. Realmente a mística amazônica, né? As águas misteriosas que ficaram e que fincaram impregnadas na imaginação de Astrid Cabral, ela que também é cosmopolita, mas que também tocam o interior do seu leitor. Ela é muito vasta, a alma das coisas, metafóricas, que sublinham a infância, a experiência, o sentimento, a reação ao tempo. Isso tudo está na poesia da Astrid, que vai frutificando as memórias. E ela diz, em outra passagem desse belo poema, ela diz, a água do rio carece da vândula violência do mar. Que verso lindo! A água do rio é doce, carece de sal, carece de onda. A água do rio carece da vândula violência do mar. Realmente, o poema Água Doce é um ensinamento para quem quer aprender poesia, ou pelo menos entender um pouco desse mistério, né? As metáforas revelam as faces mais secretas dessa natureza amazônica, essa natureza do norte do Brasil, muito bem representada e muito bem, em muito vasto diálogo dentro dessa poesia, desse manancial que é a força da Astrid Cabral. E por este poema, o leitor descobre a fauna vivente dos rios enigmáticos da Amazônia, descobre também as movimentações geográficas de todo um complexo ritualístico referente aos grandes rios. Não é à toa que ela diz assim, a água do rio é mansa, mas também se zanga, tem banzeiro, enchente, correnteza e repiquete. Pressa de corredeira, sobressalto de cachoeira, traição de redemoinho. É fascinante. Este poema é uma violência, né, nas próprias palavras, essa pressa de corredeira, sobressalto de cachoeira, traição de redemoinho. Este poema é uma violência, é uma maneira poética, simbólica, poderosa, atrativo de um conjunto de aproximações muito curiosas e até contraditórias. Água doce, ela finaliza, água doce não é tão doce, antes fosse. Quer dizer, os mistérios da memória dessa grande artista do verso, Água Doce, né? É uma peça literária para ser lida com todos os sentidos abertos, altamente fluvial, marcante. A Astrid é possuidora de um elan sublime, ela se vale de uma releitura, uma torna-viagem, que inclusive é o nome de um outro livro dela. Torna-viagem é o segundo livro publicado pela Astrid, tem a apresentação do Ivan Junqueira. Então, essa Torna-viagem, que é também o título dessa obra, né? Belíssima, que para mim é a obra-prima da Astrid, e que tenho aqui em mãos, que acabei de apresentar a vocês. Então, nesse livro, a Astrid, ela ainda é viva, né? Ela mora no Rio de Janeiro, ela está entre nós. Ela nasceu em Manaus, no Amazonas, em 1936, então está com 84 anos de vida, portanto. Ela foi companheira, né, de Alencar Silva, Eli Ruas, de Jorge Tufik, dentre outros extraordinários poetas do famoso Clube da Madrugada, sendo a única mulher oriunda do modernismo amazonense com expressão nacional e internacional. Astrid foi casada também com o grande poeta e exímio sonetista Afonso Félix de Souza, lá de Goiás,
e que fez realmente uma trajetória marcante em toda a geração de 45 aí, com Ledo Ivo e outros gênios da nossa criação, né? Então, a Astrid ela é uma autora de mais de 20 livros, entre poemas, contos e literatura infantil. Ela foi oficial de chancelaria da Embaixada do Brasil em Beirute e em Chicago. Inclusive, esse livro, Torna Viagem, foi escrito em Beirute, e em Chicago ela escreveu um outro livro que se chama Res Desgarrada. Também é um livro belíssimo, que tem paisagens de dezembro, que traz tudo à tona de um exílio, né? Então, ela nos lega um rico e vasto manancial de sua experiência intelectual pelo mundo. Realmente, Astrid é uma poeta viajada, é uma poeta de muitos horizontes. Então, como o mote deste encontro é a natureza, eu não poderia me furtar de uma outra leitura de Astrid Cabral, que ela está intrinsecamente ligada ao sonho natural. E eu tirei esse poema, ele não está apresentado aí, Dilson, mas eu lerei esse poema porque faz parte dessa atmosfera, ele está no livro Torna Viagem, faz parte dessa atmosfera da natureza muito bem expressa em toda a poesia da Astrid Cabral. E ela diz assim: solto meus cavalos de sonho no hipódromo deserto e vago. Lá vão eles em invisíveis corridas, com bigas e quadrigas. Lá vão eles, já eis da seda nas celas, louros nas vulvas crinas. Lá vão eles, semeando estrume na oblonga pista. Lá vão eles a perder de vista, galopando eras. É fantástico, fascinante, Astrid. E tem um outro, nesse mesmo livro, intitulado Torna Viagem, em que ela traz o mar, esse mar de Chipre, esse mar do Oriente. E ela diz assim, só um instante que eu estou procurando o verso, perdi aqui onde eu marquei. Ela diz no verso o seguinte: mar pontilhado de ilhas, mar varrido de quilhas, maravilhas de montes, vastas línguas de vento lambem teatros, templos, bronzes de azinhavre, azeitonas nas árvores, na hélade, entre abelhas, velhos deuses condescendentes incorporam-se no mármore, face a face, seres de carne. É lindo. Bravo, Astrid. Muito obrigado, Dilson. Obrigado, Diego. Nós passaremos ao poema seguinte, poema Campo Maior, o célebre poema Campo Maior, de Indemburgo Dobal Teixeira, nosso H. Dobal, poema a ser, cuja leitura de encantamento será realizada pelo professor Washington Ramos. Fique à vontade, professor Washington. Habilite seu microfone, professor Washington. Minutinho, por favor. Alô? Sim, estamos lhe ouvindo, professor. O senhor quer habilitar a imagem também, professor? Pode ser. Habilite, por gentileza, também. Pode deixar sem a imagem, Dilson. Tudo Para a bem, gente ganhar tempo. Para a gente ganhar tempo. Fique à vontade, professor, para ler e comentar, tá? Tá bom. Boa tarde, colegas. Eu procurarei ser o mais breve possível, eu não quero cansar nenhum dos colegas. Bem, eu conheço muitos poemas que falam da natureza, né? Muitos mesmo, principalmente lá do pessoal do romantismo, né? Gonçalves Dias com A Tempestade, Casimiro de Abreu com Meus 8 Anos, Canção do Exílio de Gonçalves Dias, A Roça de Fagundes Varelas e vários outros poetas que falam de natureza. E em outros movimentos literários também a natureza sempre aparece, como o próprio professor Dilson já colocou. Poetas famosos, né? Mas eu preferi falar de um poema de um poeta piauiense que é o H. Dobal.
e um poeta e um poema, aliás, um poema que tem como título o nome de uma cidade, a cidade de Campo Maior, né? A gente sabe que existem muitos textos falando de grandes cidades do mundo, né? Paris, Roma, Londres, Nova York, mas eu acho mais importante nós falarmos de nossa cidade aqui, de Campo Maior, né? Bem, esse poema, Campo Maior, ele é o primeiro poema do primeiro livro do autor, né? O primeiro livro do Agadobal é Tempo Consequente. E esse poema Campo Maior é exatamente o primeiro poema, é o poema que abre o livro, né? A gente sabe que a primeira impressão é a que fica, e essa primeira impressão é ótima, porque é um grande poema. É um poema diferente, né? Digamos assim. É um poema, esse Campo Maior é um poema que é uma metáfora visual. Eu vou ler para os colegas sentirem mais, o professor Dilson vai projetar e eu vou ler, né? Está Ai, Campos do só um Verde minutinho, Plano. professor. Só um minuto, professor. Está projetado aí para todo mundo o poema? Aqui para mim está, né? Tá Naquela... projetado. Ok, tá. Muito obrigado. Pode continuar, professor. Então, é Campo Maior. Ai, Campos do Verde Plano, todo alagado de carnaúbas. Ai, planos dos tabuleiros, tão transformados, tão de repente. Um vasto verde num plano, campo de flores e de babugem. Ai, rios breves preparados de noite e nuvem. Ai, rios breves amanhecidos na várzea longa. Cabeças d'água do surubim, no chão parado dos animais, no chão das vacas e das ovelhas. Ai, campos de criar, fazendas de minha avó, onde outrora havia banhos de leite. Ai, lendas tramadas pelo inverno. Ai, latifúndios. Então, esse é o poema. Eu quero destacar desse poema o seguinte. A primeira coisa que eu quero destacar é que ele é um poema que é uma metáfora visual. Ele é um poema visual, né? E uma maneira que a gente tem, que eu tenho de confirmar que ele é uma metáfora visual, um poema visual, é que ele é um texto que tem apenas, ele é um texto quase totalmente composto por frases nominais. A gente sabe que frase nominal é aquela frase que não tem verbo em forma conjugada, né? E este poema ele tem apenas uma única forma verbal conjugada, que está aí na última estrofe. Havia banhos de leite, né? Fazendas de minha avó, onde outrora havia banhos de leite. Quer dizer, a forma verbal havia é a única forma verbal conjugada nesse texto todo. Quer dizer, então, essa coisa de o poema ser quase todo formado por frases nominais é como se fosse uma fotografia, né? É uma coisa plástica, né? É uma coisa descritiva, plástica. Eu quero fazer um pequeno parênteses para dizer para aquelas pessoas que não são daqui do Piauí, dizer que Campo Maior é uma cidade que fica a 85 quilômetros daqui de Teresina, né? É uma cidade pequena, né? É uma cidade em cujo interior, né, teve a Batalha do Genipapo e tal, que foi a única batalha realmente sangrenta pela independência do Brasil, etc. Eu quero ainda também dizer para pessoas que não são daqui do Piauí, que aí na segunda estrofe, quando ele fala assim, no quarto verso da segunda estrofe, cabeças d'água do Surubim. Surubim é um rio que nasce na cidade de Altos, aqui no Piauí, que desemboca lá em Campo Maior, segue no rumo de Campo Maior e desemboca no Rio Longar. Bem, continuando. Essa metáfora visual, ela tem um aspecto muito interessante logo no segundo verso, nos dois primeiros versos do poema, quando ele diz: ai, campos do verde plano, todo alagado de carnaúbas. Ora, veja bem, alagado é aquilo que tem água, né? Aquilo que tem água em grande quantidade ou em pequena quantidade. Alagado de carnaúbas. Agora, a carnaúba é uma palmeira, típica daqui do Nordeste, principalmente do Piauí e do Ceará. Então, alagado de carnaúbas, mas esse alagado aí, ele tem um duplo sentido, porque são muitas carnaubeiras, né? Muitas palmeiras de carnaúba, muitas carnaubeiras, e também tem água.
Quer dizer, quando tem o inverno, quando chove, ficam aquelas poças d'água no tabuleiro, né? Porque o tabuleiro é um pequeno planalto, uma pequena planície, né? Com arbustos, com pouca vegetação, né? E com muito, digamos assim, com muita comida para gado, com muito capim. É um terreno, às vezes, até um pouco arenoso, mas tem muito capim, tem muita comida para gado. Por isso que ele falei campos de criar, lá na última estrofe. Então, essa expressão, esse segundo verso, todo alagado de carnaúba, o alagado tanto se refere à água, como se refere à grande quantidade de carnaúbas que existem no tabuleiro, né? Nessa pequena planície que existe em Campo Maior, né? Na região de Campo Maior. Eu quero chamar também a atenção dos amigos aí, dos colegas, para o penúltimo verso da primeira estrofe. Num vasto verde, num plano. Aí nós temos uma aliteração muito bacana, né? A repetição do fonema ne, né? A repetição do fonema v. Vasto verde. E no último verso ele diz, num vasto verde, num plano, campo de flores e de babugem. Eu quero chamar a atenção de meus colegas para essa palavra babugem. Eu acredito que os colegas também gostam dessa palavra. É uma palavra que eu acho uma palavra meiga. Para mim, essa palavra babugem é uma palavra cheia de meiguice, é uma palavra bonita, né? Babugem são aquelas plantinhas, né? As primeiras ervas que nascem com as primeiras chuvas, né? Outra coisa, quando ele diz, ai, rios breves preparados de noite e nuvem. Quer dizer, são rios que são temporários, né? São temporários, são rios que passam em Campo Maior e por perto de Campo Maior. É o Rio Surubim, é o Rio Longar, é o Pintadas, é o Genipapo, né? Então, há rios breves amanhecidos na várzea longa, né? Há rios breves preparados de noite e de nuvem, né? Tá tudo seco, de repente se forma aquele conjunto de nuvem, cai uma chuva e daí, a partir daí, se formam os rios. Esses rios tornam a ser, digamos assim, a ter vida, né? A ter peixe, a correr e tal. Então, há rios breves amanhecidos na várzea longa. Vejam aí também essa antítese bacana que ele colocou, né? Há rios breves amanhecidos na várzea longa. Se são breves, né? Mas eles se destacam na várzea longa, né? O breve com o longa aí, né? Cabeças d'água do Surubim. Essa Cabeças d'Água é uma prosopopeia já muito manjada, muito conhecida, né? É uma prosopopeia extremamente conhecida, não chega a ser mais uma figura de linguagem. Então, Cabeças d'Água do Surubim. Mas nós temos aí um jogo de palavras, uma aliteração, né? Junto com uma assonância que dá um som legal. Cabeças d'Água do Surubim, d'Aguadu, quer dizer, esse jogo do D e do A, o do, né? Dá uma assonância e dá uma literação também muito legal. No chão parado dos animais, no chão das vacas e das ovelhas. Porque Campo Maior é conhecido como uma cidade, um lugar que produz muito gado, né? Tem muito gado, muita vaca, muito boi, muita ovelha, etc. Ai, campos de criar, fazenda onde, na última estrofe, né? Ai, campos de criar, fazendas de minha avó, onde outrora havia banhos de leite. Essa lenda, digamos assim, é verdadeira, é uma história que corre muito de boca em boca aqui no Piauí, principalmente em Campo Maior, que havia aquelas sinhazinhas que tinham donas de muitas terras, por isso que ele coloca aí, ai, latifúndios no final, né? Ele coloca isso aí porque havia esses banhos de leite mesmo, era bom para a pele, as sinhás e sinhazinhas tomavam banho de leite, era muito leite, né? Muita fazenda, muito leite. E quando ele diz, ai, lendas tramadas pelo inverno, para as pessoas que não são daqui do Piauí, nem do Nordeste, o nosso inverno aqui é aquele que os geógrafos chamam de verão chuvoso. Porque aqui no Nordeste, aqui do Piauí, no Nordeste, nós só temos 2 estações. O inverno, que é o verão chuvoso, né? É muita chuva, quando o inverno é bom, tem muita chuva, tem muita produção, né? Tudo cresce, tudo fica muito verde, né? Os animais têm muito pasto para comer, para engordar, para produzir leite. Então, o inverno aí não é o inverno lá da região sul nem sudeste, é a estação chuvosa aqui.
é a estação bonita, é a estação que as pessoas, que o verdadeiro nordestino gosta muito, né? Porque tem produção, tem riqueza, né? Tem produção de leite, tem tudo fica mais bonito, né? Tudo fica muito mais legal. Outra coisa que eu quero colocar nesse poema é que a natureza retratada é a marca própria de uma região, quer dizer, é os rios breves, né? É a babugem, né? É a produção das fazendas. Então, a natureza retrata a marca dessa região, de Campo Maior, do Nordeste, que quando chove, tem a riqueza, tem a produção de leite, tem pasto para os animais, tem as roças que são plantadas. Então, a natureza é a marca própria de uma região, né? E é a partir dessa natureza, notadamente seu inverno, né, que se criam as lendas e comportamentos. Tudo fica melhor quando chove, né? E eu quero destacar aí o seguinte, que ultimamente, nos últimos 30 ou 40 anos, aqui no Piauí, no Nordeste, não tem havido invernos como antigamente. As chuvas estão mais escassas, né? Muita gente acredita que é por causa do excessivo desmatamento, né? As chuvas estão escassas, mas antigamente, quando os invernos eram realmente bons, né? A produção aqui no Nordeste era uma coisa fantástica, uma coisa extraordinária, né? Bem, então, é basicamente isso, quer dizer, a natureza que está presente nesse poema é a natureza que está entranhada, né? É a natureza que é a marca dessa nossa região aqui, do nosso Nordeste, né? De Campo Maior, né? Então, é basicamente isso que eu retratei, que eu retratei nesse poema, né? Um poema visual, um poema que é uma metáfora visual, né? Um poema quase que 100% feito só com frases nominais, né? Apenas com uma forma verbal conjugada, né? E, digamos assim, é um poema visual, é um poema enxuto, porque quando você usa poucos verbos conjugados, você, digamos, comprime, você resume, você sintetiza a sua mensagem. E é isso que o H. Dobal fez nesse poema, né? Que é o poema que abre o livro. Então, me ponho à disposição dos colegas, se quiserem fazer alguma pergunta, quiserem me fazer alguma correção, tudo bem. Muito obrigado. Mas antes de concluir, diga. Conclua, professor Washington. Eu pensei que você tinha encerrado seu raciocínio. Fique à vontade. Não, antes era basicamente isso que eu queria falar. Agora, antes de concluir 100%, eu tenho uma pergunta para fazer ao Hernani, e eu tenho também uma pequena coisinha para dizer sobre o da Costa e Silva. Eu não é o poema aqui da Gadobal, mas eu quero lhes lembrar, colegas, que o da Costa e Silva, no seu livro Zodíaco, né, o livro Zodíaco da Costa e Silva, ele é dedicado ao Piauí. Eu acho isso muito bacana. Eu não conheço outro poeta, né, outro escritor que tenha dedicado um livro a seu estado natal. Eu estou aqui, inclusive, com o Zodíaco em mão, e eu vou ler aqui para vocês a dedicatória que ele fez neste livro, né? Ele colocou assim: ao meu longínquo Piauí, na divina evocação de sua natureza maravilhosa. Quer dizer, ele dedicou o livro Zodíaco, que é seu livro mais famoso, mais conhecido, mais bem conceituado, ele dedicou o livro ao estado do Piauí. E, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta ao Hernani, que é a seguinte: Hernani, uma pessoa de quem eu gosto muito, que você não conhece, ninguém aqui de vocês conhece, e uma pessoa me disse já, isso há muito tempo, uma pessoa séria, não é uma pessoa de mentira nem de brincadeira, é uma pessoa séria. Ele me disse o seguinte, essa pessoa me disse o seguinte, que parece que nos anos 40, ou foi 50, não sei bem, conseguiram capturar uma onça aí no interior de Pedro II, uma onça preta, e que essa onça preta pesou 120 quilos. Você tem conhecimento dessa história, Hernani? Olha, primeiro, assim, parabenizar o senhor pela leitura e interpretação. Hernani, me permita interromper você. Pois não. Nós podemos deixar a pergunta, até para que nós possamos ficar nessa expectativa. Para assim que a gente deixar a leitura? Perfeito. Podemos deixar? Então, daqui Sem a dúvida. pouquinho, professor Washington, o Hernani vai tornar o tema, para que a gente possa fechar as leituras, tá ok?
E aí nós Tá estamos, ok, tudo bem. e aí nós estamos aqui na expectativa de saber da história dessa onça, viu? Legal. Tá bom. Obrigado, professor. Bem, nós passamos agora a, ao poema da vez. É um poema do poeta Herculano Moraes. Eu queria aqui fazer uma pequena observação prévia a esse poema. O Herculano é um dos principais nomes da historiografia literária do Piauí. Mas Herculano, que desenvolveu um intenso trabalho de ativismo em nossas letras, descobrindo autores, estimulando autores, divulgando autores. Eu mesmo fui intensamente estimulado a escrever e divulgado também por essa figura humana que era Herculano Moraes. E Herculano produziu, além desse seu trabalho, que era um projeto continuado de fazer história da literatura, que resultou na edição de a história da literatura piauiense, por ele construída, foi editada 3 vezes, uma dessas edições em tomos da editora Arte Nova. Infelizmente, Herculano não está mais entre nós. A última edição da história da literatura piauiense estava sendo conclusa quando, infelizmente, ele desapareceu fisicamente entre nós. Ela foi editada, mas não reeditada pela coleção Centenário, mas não como eu creio, supostamente, o autor desejaria que ela estivesse editada, porque ele estava em vias de conclusão dessa edição, tá? Com muitas alterações, mas o livro foi editado na coleção Centenário. E por que eu selecionei esse livro? Sobretudo porque o Herculano, poeta, é menos conhecido. Tem um livro dele, Seca, Enchente, Solidão, que tem bons poemas muito agradáveis. Alguns desses poemas até dizem respeito à minha cidade natal. E eu selecionei um poema que tem como título O Rio de Minha Terra. E por que eu selecionei esse poema? Eu tinha inicialmente escolhido um texto que está aqui em Chico Vaqueiro do Meu Piauí. O Piauí aparece aqui no título, na dedicatória, da Alvina Gameiro. Exatamente um poema em que ela descreve a fazenda transformada para uma vaquejada. A passagem do longo poema é um conjunto de poemas que integram um único livro. E eu, então, acabei desistindo. Quando eu fui ler a coletânea de textos que foi selecionada e vi que havia muito da presença do rio nesses poemas. E o rio associado a quê? Associado a uma dicotomia, que é a dicotomia do rio calmo, sereno, brando, e do rio violento, do rio destruidor. Eu vi que havia muitas associações também com a ideia de fertilidade. E aí então eu resolvi recuperar esse poema de Herculano Moraes, que está todo construído a partir dessa dicotomia. É a voz lírica que se sente aqui tomada de encanto por essa transformação do rio, que deixa de ser sereno e passa a ser violento, destruidor, feroz. Então eu vou à leitura do poema e em seguida nós retomamos. O Rio de Minha Terra. O rio de minha terra é um Deus estranho. Vou repetir como costuma fazer aqui o nosso nobre colega poeta Diego Mendes Souza. O rio de minha terra é um Deus estranho. Me permita. Ele tem braços, dentes, corpo, coração, muitas vezes homicida. Foi ele quem levou o meu irmão. E é muito calmo o rio de minha terra. Veja que ele separa o verso. Está numa estrofe. Sozinho. Suas águas são feitas de argila e de mistérios.
nas solidões das noites enluaradas, a maldição de Crispim desce sobre as águas encrespadas. O rio de minha terra é um Deus estranho. Um dia ele deixou o monótono caminhar de corpo mole para subir as poucas rampas do seu cais. Foi conhecendo o movimento da cidade, a pobreza residente nas taperas marginais. Pois tão irado e tão potente fez-se o rio, que todo o povo se juntou para enfrentá-lo, mas ele prosseguiu indiferente. Carregando no seu dorso bois e gente, até roçados de arroz e de feijão. A sua obstinada e galopante caminhada destruiu paredes, casas, barricadas, deixando no percurso mágoa e dor. Depois subiu os degraus da Igreja Santa e postou-se horas sob os pés do Criador. E desceu devagarinho até deitar-se novamente no seu leito. Mas toda noite o seu olhar de rio fica boiando sob as luzes da cidade. Belíssimo poema. Me permitam aqui destacar os aspectos do encantamento, os aspectos que me encantaram no texto e para além do texto. Esse rio transparece aí para mim como uma espécie de oração. E por que ele transparece como uma espécie de oração? Veja que esse rio ele é muito pessoal. Inclusive o pronome pessoal está aí bem no centro do título, o rio de minha terra. E quando nós pensamos no rio pessoal, nós vamos pensando na diferença desse rio em relação a tantos rios do mundo. Cada vez mais os rios parecem ser apenas um ornamento da paisagem, porque a dependência dele para banhar não é mais um elemento constitutivo do cotidiano da maioria das comunidades ditas urbanas. Para beber, as pessoas sequer dão conta de onde vem a água que consomem. Eu estou falando dessa água que passa por canos, eu não estou falando da água que a gente compra nos garrafões, não, tá? Então esse rio ele vai se constituindo quase que num elemento, muitas vezes, de indiferença nossa, sobretudo nós moradores urbanos, e vai se constituindo num elemento, num ornamento da paisagem em que há uma certa relação de impessoalidade nossa em relação a ele. Mas o rio, e quando eu digo que o rio de alguma forma é como oração, porque esse rio ele nos coloca em estado de espírito elevado. Porque não há como olhar para o rio ou para um fluxo de água corrente e não ser despertado de alguma maneira para a reflexão, para o diálogo com o nosso interior. O rio é exatamente essa fonte de diálogo interior, é essa provocação para a reflexão, que nos faz bem lembrar Heráclito, o filósofo Heráclito. Mas o rio, esse rio que é sempre reflexão, ele é, portanto, oportunidade para a contemplação, portanto, oportunidade de despertar em nós estados interiores. E que estado interior ou interiores são esses provocados pela poesia de Herculano Moraes? Esse rio aparece aí como um Deus estranho, e estranho exatamente pela sua capacidade de se transformar. Esse rio que é onipotente na sua capacidade de ser senhor do seu próprio destino, de ser indomável na sua capacidade de invadir casas, de invadir ruas, de trazer prejuízos, por mais que se tente freá-lo, só a força da natureza é capaz realmente de fazê-lo. Só a natureza pode realmente contê-lo. Mas esse rio então, esse rio que é vivo, esse rio personificado, de braços, corpo, coração e também dentes, levou o irmão.
Esse rio, veja que há muita ênfase à força e à destruição das águas. Olha o concreto de argila e olha o abstrato, o invisível de mistério. Essa representação aí entre aquilo que é visível e invisível é outra dicotomia, que nós vamos aí acompanhando o tempo inteiro no poema. Eu estou aqui me atendo exclusivamente ao plano do sentido, do significado, a partir da semântica. Não estamos vendo aqui nenhuma outra camada, nem fonológica, nem sintática, morfológica. Aqui estou me atendo especificamente no sentido, a partir da semântica das palavras. E veja bem, aqui inclusive nós vamos poder observar a relação paradoxal muito bem expressa nesse rio que ao mesmo tempo enfeita as noites e ao mesmo tempo é uma ameaça aí, com a referência à lenda do Cabeça de Cuia. Quem está aqui conosco e não conhece a lenda, por favor, depois pesquisem sobre Crispim ou a lenda do Cabeça de Cuia, uma lenda tipicamente teresinense. Não vou me delongar na lenda. O rio de minha terra é um Deus estranho. Vou repetir, viu, Diego? O rio de minha terra é um Deus estranho. Veja essa onipotência e essa capacidade de surpreender, fazendo com que a monotonia ela desapareça para surgir a violência. A violência que está aí no cais, que está na invasão das casas humildes, que está aí expresso na ira, que consegue carregar em seu dorso, olha aí, a representação da ferocidade, da força desse rio, doce, galopante. É o mesmo rio que com a sua serenidade repousa nos degraus da igreja. Só Deus. E por que ele repousa nos degraus da igreja? Só Deus pode realmente contê-lo. Só Deus contém a força das águas. Era isso o que eu tinha a dizer. Viva a natureza e a sua capacidade de provocar em nós estados interiores, em todos os tempos, dos poetas de todas as gerações. Passaremos... Viva a natureza! Viva a natureza! Passaremos ao poema Mar da Memória, de Sebastião Norões, a ser lido pelo poeta e crítico literário romancista Rogério Samuel. Só um minutinho, por favor. Ô, Hernani. Hernani? Pois não? Você quer responder ao professor Washington sobre Sim. essa onça gigantesca? Da onça. Aí de Pedro II. A história procede. Quando eu era garoto, eu vi pelo menos 2 casos. Já agora, recentemente, já com netos, vi um outro caso. A minha própria mulher, que é uma jovem senhora, presenciou uma onça no momento em que ela, com o tio, estava no interior. Então, essa questão de ter se pego aqui em Pedro II essa onça com essa quantidade de quilos, evidentemente que é um exagero. Agora, como eu sou um pesquisador da cultura pedro-segundense, eu descobri que essa história de onça em Pedro II tem um lastro na questão familiar, que é a seguinte: quando quem manda em casa é a mulher. Não seria o caso agora de discorrer sobre isso, mas tem assim uma pegada nesse perfil no tocante à lenda de onça, né? É uma coisa interessante, porque como a onça macho, fêmea, é quem caça, né? Como a leoa também, então termina sendo um monopólio da fêmea. Isso é interessante. Tem até um quê aí de sociologia, né? Eu vou aprofundar o estudo. Hernani, Pois não. Hernani, Diga. olha, a história, eu esqueci de colocar mais um detalhe na história. É que essa onça, ela se refugiou, ela entrou numa furna, ela entrou na furna onde ela vivia, e para conseguirem capturá-la, construíram um enorme alçapão. Sim. E colocaram esse alçapão na boca da furna, na entrada da furna. Sim. E ela passou vários dias sem sair, porque ela percebeu a coisa, né?
Passou vários dias sem sair lá dentro, até que ela teve que sair para comer alguma coisa, pra, né, caçar para comer alguma coisa. E quando ela saiu, a boca do açaprão fechou. Foi assim que eles Tá conseguiram certo. pegá-la, Aham. entendeu? E 120 quilos, parece que até um pouco mais de 120 quilos. Quer É, dizer, porque um assim, animal assim, animal só para enorme, uma coisa fechar, que quem criava uma onça aqui em Pedro II desse tipo aí era o deputado Milton Brandão, finado deputado. Eu vi isso na casa dele ele quando eu era criava uma, criança, era uma onça, numa jaula, ele na criava. casa do Milton Brandão, deputado falecido. Meu Eu pai sei, eu vi a trabalhava lá. casa dele lá em Pedro II, já fui a Pedro Pois II, é, eu vi a nessa casa casa mesmo dele aí. lá. É, Alô, exatamente isso. alô? Wilson, está me ouvindo? Obrigado, Hermínio. Wilson, Estamos alô? ouvindo, professor Viu? Rogel. Você está sem áudio. Estamos ouvindo, professor Rogel. É, nós vamos então, passamos a palavra para o professor Rogel, o microfone do professor está habilitado. Nós estamos obedecendo aqui a ordem com que os poemas, a ordem alfabética, né, dos poetas, né? Então o poema, nós vamos agora para o poema de Sebastião Norões, tá? É o último poema da série, cuja leitura de encantamento será realizada pelo professor Rogel Samuel. Estamos ouvindo bem, professor? Fique à vontade. Está ouvindo, né? O senhor quer habilitar? Alô? Sim, estamos ouvindo. O senhor quer habilitar seu microfone? Aliás, Alô? estamos ouvindo. O senhor quer habilitar, aliás, seu vídeo? O senhor quer habilitar o vídeo também? Não, não precisa. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Fique à vontade. Então, eu costumo dizer que esse poema vale uma literatura. Eu, eu, é um poema, é um soneto de Sebastião Norões, que é publicado, o livro foi publicado em 56. A primeira edição que eu tinha, depois sumiu, não tem mais. A segunda edição traz um prefácio, um pequeno prefácio meu. A própria segunda edição também está esgotada, ninguém sabe, ninguém tem, pouquíssimos exemplares ainda restam. E o Norões, o Norões nasceu em Humaitá, no interior do Amazonas, foi educado em Fortaleza. Mar da Memória, portanto, é o mar de que ele se lembra. O primeiro verso: eu quero é o meu mar, o mar azul. Reparem, esse quero é muito forte. Quando se diz eu quero, esse é muito forte, muito intenso. Eu quero é o meu mar. Quer dizer, ele não quer o mar de Bambu, ele não quer o mar Mediterrâneo, ele não quer o mar Vermelho, ele quer o meu mar, o mar da memória, o mar de que ele se lembra. Ele estudou em Fortaleza e voltou para Manaus com 18 anos de idade. Eu quero é o meu mar. Quando você dizer o que eu quero o meu mar, quer dizer, o que eu quero é o meu mar, o mar azul. O mar de Fortaleza não é azul, repare bem, o mar de Fortaleza é verde, já dizia José de Alencar, verdes mares, Brasil de minha terra, etc. O azul é o céu. Então, no primeiro verso, o que se tem é que o sentido aponta para o céu. Eu quero é o meu mar, o mar azul. Ou com essas assonâncias, eu quero o meu mar, esse M, são três, meu mar, que é
ondulação pictórica do mar, a ondulação do mar. Assim, essa incógnita de anil que se destrança. Mas esse mar que ele quer é o incognoscível. Esse mar que ele quer não existe. É um mar que ninguém conhece. É o mar lá da memória dele. E é impossível de ser conhecido. Essa incógnita de anil se destrança. Observe que esse verbo destrança já também é ondulatório. Mas se distrança, como cabelos de uma mulher que se distrança em ânsias de infinito. Portanto, aí é por isso que o que ele busca é o mar azul, o infinito, em ânsias de infinito. E me circunda em grave tron. Repare que eu coloquei tron, que significa baque, significa queda. Na segunda edição, colocaram um tom. Mas eu tenho quase certeza que a primeira edição é tom. Eu não tenho mais a primeira edição. Em grave tron, inquietude langue. Langue, no sentido de lânguido, no sentido de sensual. O mar de quando eu era. Quando eu era o quê? Pelo contexto do poema, significa quando eu era o dono do mar. Ou quando eu era jovem. Na realidade, Noronha morreu jovem. Morreu com 57 anos. Eu acho uma idade jovem. Morreu em 1972, nasceu em 1915, no interior do Amazonas, no Maitá. Eu me lembro dele, ele foi meu professor de geografia. Fumava muito, ele queria um cigarro em cima do outro. E era uma figura sorumbática, assim, séria. E tem umas coisas na biografia dele. Ele, por exemplo, foi professor de geografia em 2 colégios, e depois ele era advogado, ele foi chefe de polícia em Manaus, onde, aliás, ele socorreu Jorge Amado, que ia ser preso. Então, ele deu um jeito de deixar o Jorge Amado fugir. Eu não me lembro de onde. Eu acho que foi para o Chile, não me lembro. Então, e também outra coisa. Noronha contam que foi um dos primeiros amazonenses a viajar para a Austrália. Quer dizer, que era, na época, uma viagem de circunnavegação, uma coisa... Eu tive 2 vezes na Austrália, mas na minha época já era de avião, Aerolíneas Argentina, um voo transpolar. Naquela época, eu não sei como é que ele foi para a Austrália. Portanto, o azul que aparece no poema, de inquietude de voo, de viagem, mais de quando eu era, não agora.
não agora como velho, como o Marne quando eu era jovem, como ele fala, mancebo guapo, quando eu era dono do mar, quando as retinas ficavam tredas quer dizer aí traidoras, as retinas traidoras, fixavam a incompreensível mole líquida e convulsa, que é o mar, que é a onda. E o pensamento convidava longe, que é a Austrália, que é a fuga, a evasão. Delimitava em imprevisíveis rumos viagem de herói e de mancebo guapo. Viagem de herói e de mancebo guapo, quando as distâncias fomentavam sonhos. As distâncias, as distâncias do passado, as distâncias do futuro, as distâncias do mar, do limite, do oceano, as distâncias da linha do horizonte. E termina ele dizendo: rebenta em mim essa aspersão tamanha que a imagem imatura concebeu, a imagem do garoto jovem, do mancebo guapo. E quando o mar era meu, o mar azul, ele continua, ele fecha e continua no azul da linha do horizonte. Este é um poema que não é o mais conhecido de Noronha. Aliás, as antologias que falam colocam o poema de Noronha não aparece. Nas antologias ele não aparece. Mas eu acho um dos mais belos poemas do mar. Que é o mar que não existe, é o mar que só ele tem dentro da memória. É o mar da memória. Noronha é um poeta que só escreveu, só publicou um único livro, que é Poesia Frequentemente. E não acredito que ele será esquecido. É um poeta forte, é um poeta original e não publicou mais nada que eu saiba. Talvez o Zé Maria Pinto tenha noção de alguma coisa que ele publicou em alguma revista. Ele era da Academia Amazonense de Letras, acho eu, não é, Zé Maria? Não? Então era da Cearense, né? E é esse grande poeta que eu gosto muito, cujas aulas de literatura me foram inesquecíveis. Aula de literatura, não, de geografia. Mas que a inspiração de literatura, para mim, é muito grande. E tanto que eu sempre escrevi sobre ele, e tanto que a editora Valer, na época, me pediu um prefácio. Foi o Tenório Teles que me procurou na época e pediu. Eu tive que escrever às pressas, porque o livro já estava saindo. E é esse o grande e inesquecível professor Sebastião Noronha, poeta. Muito obrigado por tudo.
Muito obrigado, professor Rogério Samuel, pela leitura de Encantamento do poeta Sebastião Noronha. Nós passamos, então, a palavra, né, para quem dela queira fazer uso. Aqui nós já temos inscrita a escritora Ceci Barbosa. Boa noite, escritora, fique inteiramente à vontade. Boa noite. Eu desejo agradecer ter sido convidada pelo meu amigo virtual Diego Mendes de Souza para comparecer a essa reunião tão lucrativa, principalmente para mim, que sempre vivi no meio urbano, no Sudeste. Eu travei conhecimento com escritores, a maioria deles, dos quais eu nunca havia ouvido falar, e também tive conhecimento dessas poesias belíssimas que foram aqui apresentadas. Eu ressalto aqui o primeiro apresentador, que foi o Zé Maria Pinto, que me apresentou ao poeta Alcides Verck, que fala das enchentes, das marombas que transportavam gados e pessoas, eu não conhecia o termo, falando das enchentes. Depois o Hernani Gaterano, que foi que foi extremamente gentil, mostrou-se muito preocupado com as pessoas de fora do que aí estavam, ainda acrescentou alguma coisa a respeito do poeta da Costa e Silva. Esse mesmo poeta foi abordado depois pela Osalda, que brilhantemente comparou o poema Amarante, uma cidade do Piauí, me parece, né? Que comparou ele falando de Amarante com a canção do Exílio de Gonçalves Dias, numa apresentação extremamente interessante também. Depois foi o meu brilhantíssimo amigo Diego, né, que sempre impressiona com a sua oratória vibrante, eu já ouvi falar várias vezes, torna tudo que ele fala extremamente interessante pelo seu entusiasmo, falando sobre uma poeta da qual eu já li alguma coisa, Astrid Cabral, poemas belíssimos. Então, foi mais um encantamento novo. Depois se não me engano, o escritor Washington Ramos, né? Se não me engano, foi ele que falou sobre me apresentou a cidade de Campo Maior, próxima de Teresina, não é isso? E deu uma pintura muito interessante dessa cidade. A partir de Washington Ramos, então, foi a apresentação do nosso anfitrião, Dilson, né, que falou sobre o poeta herculano, poeta e historiador, né, historiador literário, falando sobre nesse poema, sobre esse rio que ele apresenta como uma forma humanizada ou animalizada, porque ele fala nele como o assassino e fala nele como aquele animal que galopava, né? Então ele passa a impressão do rio como homem e como um animal monstruoso. Então foi assim extremamente interessante. Eu não terei condições de falar no último porque o som não me ajudou. Fiquei muito prejudicada, peço desculpas. Inclusive eu gostaria que me dessem o nome desse apresentador, o poeta. Eu vi o nome qual era, porque apareceu escrito, né? E a poesia, uma belíssima poesia. O nome do apresentador que eu gostaria que fosse repetido, eu não tive condições de ouvir os comentários dele. Mas agradeço muitíssimo a todos. Peço desculpas, eu não sei quantos mais de outros estados estariam presentes, então causei alguma preocupação. Da minha parte, foi extremamente lucrativo. Eu agradeço muitíssimo, principalmente ao meu amigo Diego, que me falou sobre essa reunião. Muito obrigada a todos. Boa noite. Ceci Barbosa Campo fez a ata da reunião, Dilson. E Amarante é sim, Ceci, no Piauí, é o céu do Piauí, e essa sua ata foi extraordinária, muito bem feita. E o último palestrante foi o professor Rogério Samuel, autor de O Amante das Amazonas, é um grande romancista lá do norte, mas que mora aí no Rio. E cuidado, pelo que eu conheço do Dilson, ele vai contratá-la, né, a senhora Ceci, como comentarista oficial.
Isso é sabida. Seria um grande prazer, mas ele não me contratando, eu prometo que eu vou ficar assíduo às reuniões, que eu gostei muitíssimo. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado por sua distinta presença. Muito obrigado. Entre os presentes, quem mais gostaria de se manifestar, para que possamos, então, encerrar o círculo literário de hoje? Wilson, Pois não? Rogério, eu queria falar um minuto só. Fique à vontade. Seguinte, Diego, antes da pandemia, eu encontrei no restaurante na esquina da minha rua a Astrid Cabral. Ela estava extremamente jovem. É impressionante como ela já devia ter perto de 80 anos, porque faz uns 3 anos atrás. Ela não me conhece. Eu fico no mesmo restaurante com ela, praticamente em frente à mesa dela, mas era extremamente elegante e jovem. A Astrid é uma mulher muito bonita mesmo, Roger. Muito bonita. E uma grande poeta de alto nível. Mas o que me impressionou é que ela continua jovem, ela continua nova. Sim, ela está muito bem, é verdade. Agora, Zé Maria Pinto, o Noronha não é da Academia Amazonense, não? Não. A Academia Amazonense teve, assim, eu não, agora você me deixou em dúvida, porque a tua pergunta, se me der licença, eu procuro aqui, não vou achar agora, não. Mas eu te respondo depois, Rogério, mas como o Noronha era o mais velho do pessoal do Clube da Madrugada, eu digo que não foi, ele não entrou na academia, embora ele tenha morrido muito cedo também, né? Porque logo, pouco antes dele morrer, entraram na academia o Jorge Tufi e o Elson Farias. Primeiro o Elson, depois o Jorge. E o Noronha morreu logo em seguida, por isso que eu acho que ele não foi da academia. Tá certo. Porque no texto que eu peguei da internet, ele era da Academia Cearense de Letras. Eu não sei. É possível. Eu não sei. Carol, você... Pois é. Eu acho o livro de Noronha está esgotado e espero que a Valer lembre-se desse livro, uma pequena obra-prima. Tem aqui a segunda edição, aquela que você disse que está... né? Essa é a segunda edição. Tem a sua apresentação. Tem a minha apresentação. A primeira edição ninguém tem mais, eu tinha. Eu não tenho. E mesmo a segunda edição já nem aparece mais nos sebos. Ela é de 2000, aliás, de 98, tem mais de 20 anos, já 23 anos. 98. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer também o convite. Aqui em Minas já anoiteceu. E foi um fim de tarde fantástico. Adorei conhecer a Ceci. Morei 8 anos em Juiz de Fora, Ceci, mas te conheci hoje, né? Quero conhecer os poemas do Hernani depois. Carol, você é da onde? Eu moro em Visconde do Rio Branco, fica a 2 horas de Juiz de Fora. Mas ela é de Manaus. Sou filha do poeta Zé Maria Pinto. Eu estou indo para Itabira. Inclusive, de vez em quando eu vou ao bar, tinha parentes em Visconde do Rio também. Aqui do lado, exatamente, né? Fiquei curiosa com os textos do Hernani também. E quero falar que todos vocês são essenciais. Todos vocês são essenciais. E cada escritor que vocês trouxeram também são essenciais. Né? Eu trabalho hoje na educação, sou psicóloga da educação, não escrevo nada, não leio nada, só escuto vocês. Mas
eu acredito que a pandemia não veio à toa. A pandemia veio para mudar a educação. A gente precisa de vocês nas escolas. As crianças, os jovens com autismo. Só quero dizer que vocês são essenciais, os autores que vocês trouxeram são essenciais, e a gente precisa levar vocês, pós-pandemia, para as escolas. Levar vocês, esses autores todos, para que os jovens, para as crianças, típicas ou atípicas, conheçam de fato, aprendam de fato, né? O que a gente tem hoje nas escolas não é o que as crianças precisam, não é o que os jovens precisam. A gente precisa, eles precisam do que a gente teve hoje, de 4 às 6. Eles vão aprender muito mais com vocês do que com aquele ensino acadêmico tradicional que está torturando as crianças na pandemia. As crianças ficar de frente de uma tela, aprendendo da forma que estão ensinando diariamente, né? Está sendo uma tortura para as crianças. Assistir vocês teria sido muito mais divertido para elas. Parabéns para vocês. Obrigado. Muito obrigado pela sua distinta presença, Carol. Hernandes, você queria falar? Vou ser sucinto, porque parece que vai dobrar o tempo só com as conversas, mas é uma maravilha. Então, assim, primeira coisa, quando a Gadobal morreu, a gente estava realizando em Pedro II o Festival de Inverno, que você sabe que é uma coisa sui generis. Foi no dia 22 de maio de 2008. Na mesma hora que se soube a notícia, um dos irmãos, o Climério Ferreira, pegou o microfone e disse: infelizmente, acaba de morrer o poeta Gadobal. E a gente começou a bater palmas. Isso foi cantando na praça todinha. No dia seguinte, eu me tornei quase que um Google. Professor Hernani, quem é a Gadobal? Quer dizer, poeta é poeta. A segunda coisa, rapidamente. Gilson, a gente tem que fazer essas coisas. Você, Cinéa Santos, Zósimo Tavares, são fundamentais no estado do Piauí. São difundidores. Isso é maravilhoso, o seu trabalho. Cada dia mais a gente comprova isso. E meu nome, Jetirana, é em Tupi-Guarani, significa quase batata doce. Isso. Muito obrigado. Gilson, eu quero lhe parabenizar pelo prêmio do portal Entre Textos. Recebeu, não foi isso, em 2020? Pelo seu trabalho realizado aqui no portal. Não teve uma premiação para você em 2020? A premiação são os nossos acessos diários, né? Participação de cada um de nós aqui nessas causas, né? Acho que essa é, né, Oswalda, a premiação nossa, né? Assim, agora... Mas se não tiver, de todo modo, né, nós estamos fazendo, como você diz, a sua premiação aqui, entrando no portal Entre Textos, deixando nossas leituras, nossas contribuições. E parabéns pelo seu portal, viu? Que é muito ativo e contribui muito para a formação do leitor no Brasil. Né? Leitor de todas as idades, né? Que a gente traz obra aqui infantil até para a literatura dos maiores aí, né? Pois parabéns pelo seu trabalho, pelo nosso trabalho. Muito obrigado, Oswalda, esse nosso trabalho de todos nós aqui, né? Que creio que tem contribuído para disseminar a literatura e contribuir com a formação de leitores, né? Esses arquivos que estão sendo gerados, eu tenho certeza de que eles serão também arquivos de memória, importantes para quem vai pesquisar sobre literatura, não apenas literatura piauiense, mas literatura de um modo geral, e podem se constituir em instrumento valioso de formação de leitores. Eu quero agradecer suas palavras de incentivo, agradecer as palavras de incentivo de todos que estão presentes aqui nesse encontro, e anunciar que os encontros seguintes já estão definidos. Quer dizer, está definido até julho. Vou antecipar aqui que em junho, em maio, nós temos leitura compartilhada de A Criação Universal, de Leonardo Castelo Branco. Esse livro é editado pela Academia Piauiense de Letras, com palestra do tataraneto do autor, o historiador Valdemir de Castro Miranda, pesquisador nato, né, da obra de seu antepassado.
Não vou aqui me delongar, em função do tempo. Em junho nós teremos uma obra infanto-juvenil de Zé Maria Pinto. Aqui no Leituras, nós teremos uma leitura compartilhada de uma obra infanto-juvenil de Zé Maria Pinto. E finalizando, eu vou aproveitar para fazer um comercial, já falei demais, era para ter encerrado já, mas ontem nós recebemos a edição de O Pássaro Amarelo de Sol, tá? E O Agasalho do Vento. É o nosso novo livro infanto-juvenil que integra uma série de 3 livros com esse pássarozinho aí como personagem. O lançamento acontece agora em maio, nós vamos estar dando ampla publicização e ele já pode ser também, a obra já pode ser adquirida nas livrarias da rede Entre Livros, do editor Leonardo Dias. Muito obrigado a todos, me desculpe eu estar aproveitando para fazer o meu comercial, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Deus. Obrigado, professor. Até mais.